Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Eclesiastes 10, 8. Está aí projetado na tela, diz assim: quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro... Está aí ou não? Ah, está aqui. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Fala comigo, quem romper um muro. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, fala ao nosso coração, usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é mim, para falar da tua palavra. Deus, caia por terra todo cansaço físico, toda preocupação mundana, e que o teu Espírito Santo, Deus, opere em cada coração agora. Unja os nossos ouvidos, nosso coração, para ouvirmos e guardarmos a tua palavra, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente aí no seu lugar, dando graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Queridos, esse texto fala, tanto na parte A como na parte B, a mesma coisa. Aquele que romper um muro, uma cobra o morderá. Eu quero compartilhar com você algumas estratégias de vitória. E o muro é uma estratégia de vitória. Porque há muitas pessoas que não saem dos seus embaraços, há muitas pessoas que acabam passando a sua vida inteira angustiados, atrapalhados. Há pessoas que em nada dão certo. Pessoas que se frustram com várias situações e muitas vezes se frustram consigo mesmas. Ela tem uma frustração interna. E por isso, eu quero compartilhar essas estratégias de vitória. E nesse texto nos fala do muro. E muitas vezes quando a gente pensa em muro, nos dá o entendimento de uma marcação de território. Alguém da filosofia, do direito, que fala que a propriedade nasceu com um muro. Quando alguém foi lá e cercou e falou, isso aqui é meu. E aí eles querem desconstruir tudo. Querem desfazer tudo. Mas, muro pode ser mais do que uma separação de um lugar. O muro também fala de proteção. Fala comigo, proteção. Então, para nós termos vitória, nós precisamos estar protegidos. Nós precisamos ser protegidos. E por que o muro fala de proteção? Porque o texto que nós lemos fala assim, olha, aquele que ultrapassa um muro, uma cobra o morderá. Quem escreve esse texto? Livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. E naquela época de Salomão, os muros, eles cercavam as cidades. Do outro lado do muro, haviam inimigos, adversários. Mas haviam feras também, e cobras, serpentes, que estavam do outro lado. Então o que Salomão está dizendo? Olha, o muro é uma proteção. Fala comigo, o muro é uma proteção. O muro protege você. Porque se você transpassar o muro, uma cobra vai te morder. E quando uma cobra morde, ela injeta veneno no seu corpo. Você vai inchar. E provavelmente você pode até morrer. Fala de morte. Então muros são construídos, sobretudo com a finalidade de nos proteger. E nós não devemos romper a eles. Ainda domingo passado, conversava com o irmão nosso aqui da igreja, estava aqui comigo, depois do culto nós tomamos um café junto. Ele dizia, olha, eu tenho 7 pitbulls, só gosto de cachorro grande. E eu falava, eles são bravos. Quando vai alguém na minha casa, eu tenho que trancar eles, tenho que fechar. E eu só posso soltar de 2 em 2, porque senão eles brigam entre si. E agora, por exemplo, dois estão soltos lá no quintal de casa. E se alguém entrar lá? Se alguém entrar,
vai ser mordido. Então o muro protege também quem está fora. Se alguém cair, se alguém traspassar aquele muro, vai sofrer as consequências. Ele está dizendo assim, olha, se você tentar derrubar um muro, se você tentar passar esse muro, você vai ser atingido por um veneno mortífero. E a pergunta para mim e para você hoje, que quer sair, que quer ter uma vida abençoada, é o que esse muro pode representar na nossa vida hoje. Para mim fica claro aqui, queridos, que esse muro representa os princípios divinos, os princípios de Deus, que nunca devem ser mudados. Princípios ou muros são leis instituídas pelo Senhor, que devem ser obedecidas na conduta da nossa vida, como nós andamos. São princípios que Deus estabeleceu, que nós não devemos ultrapassá-los. Desde o Éden, havia uma ordem para que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquilo estava acessível e eles ultrapassaram aquela ordem. E você sabe a consequência disso, a consequência do pecado. Para o homem, do suor do teu rosto vai ter que trabalhar. A terra vai produzir espinhos. Até aquele momento não produzia espinhos. A mulher, com dores dará luz ao teu filho. Imagino que antigamente as mulheres talvez falavam, vou ter um filho ali, saía, voltava, estava com o filho. Não era todo aquele processo de dor. As consequências do pecado. Então, o muro é uma proteção para nós. E há muitos exemplos práticos que nós podemos observar na nossa volta. Qual é o muro que nós precisamos estabelecer? Um limite, um princípio que Deus colocou, que nós devemos obedecer. Nos dias de hoje, o que as pessoas querem é desfazer todos os muros. Nos dias de hoje, é desfazer todos os princípios. Há alguns filósofos antigos, Marx, que falavam que a família é o grande opressor, é o grande problema. Porque ele entendia que os pais geravam seus filhos para que os filhos trabalhassem e os ajudassem. E eles iam adquirindo mais bens, e isso é opressor. Então, os filhos devem ser como os animais, nasce e sai livre. Aliás, não precisa nem ter identidade. Eu vi uma pediatra que ela falava, olha, durante muito tempo, quando nascia um bebê, uma obstetra, eu falava, olha, parabéns, nasceu um menino, parabéns, nasceu uma menina, parabéns, é homem, parabéns, é mulher. E agora nem estou podendo fazer mais isso. Saiu essa semana uma matéria na Escócia, que crianças, a partir de 4 anos, sem autorização dos pais, podem mudar o seu sexo. Sabe o que é isso, querido? Estão rompendo os limites, estão rompendo os muros. E se romper um muro, uma cobra vai morder, uma cobra vai picar. Existem muros na nossa vida, muros da fidelidade, muros da lealdade, muros que Deus estabeleceu. O marido ou a mulher começa a flertar com alguém, e certamente isso, com o tempo, depois descoberto, vai causar um dano, porque alguém rompeu um muro que estava ali, que não deveria ser rompido. Isso pode causar destruição do casamento, da família. São muros, queridos. Pessoas, filhos que rompem muros da obediência,
que não seguem conselhos dos pais, mas preferem andar em outras companhias, e muitas vezes são envolvidos com traficantes, no mundo das drogas, e mais tarde, ao romper esse muro da obediência, vai acabar ou sendo preso, ou morto, simplesmente porque rompeu o muro da obediência, rompeu o muro da honra aos seus pais. Tem pessoas que rompem o muro da prudência. Se numa via está escrito lá o limite é 80 por hora, e o camarada passa 180, 200 por hora, ele rompe aquele muro. Na via está escrito que não pode ultrapassar, mas ele faz aquela curva de forma imprudente. E ao romper esse muro, ele pode sofrer consequências trágicas com a sua família, consigo mesmo, com outras pessoas que não tinham nada a ver, porque o muro foi rompido. Quem quer estratégias de vitória para a sua vida, diga aleluia. Sabe qual é a estratégia de vitória para a sua vida, querido? Não rompa os muros que foram estabelecidos. Não rompa os limites. Porque se você for picado, se você sair dos princípios, você vai perder a proteção que te dá paz, a proteção que te dá alegria, a proteção que garante a bênção de Deus na sua vida. Por isso não saia desses princípios. Então, a primeira estratégia para você ter uma vida de vitória é não romper os muros, não romper os limites estabelecidos por Deus, os limites da sua consciência. Porque quando você rompe, certamente você vai ser picado, e isso vai causar morte. Você sabe que serpente na Bíblia simboliza o próprio diabo, o próprio Satanás. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: olha, combate o bom combate da fé. Fala comigo, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Fala comigo, perante muitas testemunhas. Olha o que Paulo está falando. Combate o bom combate da fé. Combater o bom combate da fé está falando de você lutar a boa luta. Esse texto vai ser repetido algumas vezes. O livro de Judas vai falar sobre isso. É de você lutar uma boa luta. O que é uma boa luta? O que é uma boa guerra? Uma boa guerra é aquela que você vence com o menor dano possível. Aquela que você vence sem causar grandes machucaduras. Porque há lutas, queridos, que as pessoas até vencem, mas ela fica com tantas sequelas. Você vê naquelas lutas de UFC, tem pessoas que ganham lutas com braço quebrado, costela quebrada, e de repente aquilo pode dar consequências sérias lá na frente. Então, a boa guerra é quando a gente alcança os nossos objetivos com o menor prejuízo. Porque existem batalhas que são exatamente como a batalha de Pirro. Você já viu aquela frase? Essa foi uma vitória de Pirro. É por conta de uma batalha de Ascolo, onde o exército de Pirro sofreu tanto como a vitória, que o preço foi muito alto e custou muito caro. Então, para você lutar uma boa guerra, para você lutar um bom combate, você tem que lutar a luta correta. Nós temos que nos certificar que nós não estamos lutando
lutas erradas. Porque existem batalhas que não têm recompensas, que não vale a pena lutar. Para Paulo, a boa luta é aquela que nós permanecemos na carreira, mantendo a nossa fé. Porque existem aqueles que, no meio da carreira, acabam mudando de lado. Existem aqueles que se juntam ao inimigo, que mudam a sua natureza, a sua essência. Aqueles que no caminho se feriram e não conseguiram ser sarados. Eu falava com alguém essa semana, que ministrava, que pregava, que batizava, e dizia assim: olha, faz tempo que eu não vou. E o seu irmão fez ITQ comigo, em 1999, nós fizemos o Instituto Teológico junto, também. Acredita em Deus, até crer, faz as suas orações, mas é alguém que se feriu no caminho. Pessoas que se ferem no caminho. O que Paulo está falando? Ele está falando para manter a boa luta, aquela que nós mantemos. Ele disse assim: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e mantive a minha fé. Esse é o bom combate, sem você se perverter, sem você se perder, sem você se destruir. Porque há muitas pessoas que no caminho se transformaram. Paulo, no fim da vida, ele disse: olha, eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Só me resta agora a coroa da vitória, que já está preparada para o dia vindouro. Sabe, queridos, bom combate para um pai é ver o seu filho crescer nos caminhos do Senhor. Um bom combate nosso é ver pessoas sendo transformadas, pessoas abençoadas. O texto fala assim: combate o bom combate da fé. O bom combate da fé. Fala comigo: bom combate da fé. Então, querido, a fé, ela remove montanhas, mas o medo, ele cria uma montanha. O medo cria obstáculos. Quando eu combato o bom combate da fé, querido, eu não vou romper os muros que Deus estabeleceu, porque eu tenho a minha mente protegida. Efésios 6 vai falar das armaduras que nós devemos ter, e uma delas fala do capacete da salvação. Fala comigo: capacete da salvação. Onde o capacete vai? Fala comigo: vai na cabeça. Sabe por quê, querido? Porque na nossa mente é o maior campo de batalha que nós temos, e aonde o diabo quer atingir é na sua mente, é na sua cabeça. Então por isso nós precisamos ter a nossa mente protegida, para combater o bom combate da fé. Combater com fé, porque a fé traz o reino de Deus sobre a nossa vida. A fé faz alguém subir numa árvore para ver Jesus passar, ainda que tivesse muita gente. A fé faz alguém pregar para si mesma e falar assim: se eu for até Jesus e tão somente tocar nele, tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A fé faz alguém que ouve um barulho, ouve uma ruaça, e ele fala: o que está acontecendo aí? Alguém diz assim: olha, Jesus o Nazareno está passando. Mas a fé daquele cego Bartimeu
faz a diferença. Enquanto todos estavam falando que Jesus, o Nazareno, iria passar, ele ouvia o que ninguém ouvia e via o que ninguém via. Ao invés dele falar Jesus, o Nazareno, porque Nazaré é um lugar feio, triste. Nazaré não é um lugar de honra, era uma forma pejorativa de se tratar Jesus, de chamar Jesus. Mas para quem tem fé, ele não vê Jesus como um carrasco ou como um nazareno. Mas Bartimeu, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém falava para ele: fica quieto. Mas ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, querido? Porque para ele, Jesus não era o Nazareno de Nazaré, mas para ele, Jesus era o filho de Davi. Jesus era o rei. Jesus era o herdeiro do trono. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, querido, Deus está falando comigo e com você. Quem quer ter estratégias de vitória aqui nesta manhã, diga aleluia. Então, primeiro, meu irmão, se certifique-se que você não vai ultrapassar os muros que estão estabelecidos na tua vida. Os muros da fidelidade, da lealdade, os muros de um servo de Deus. Os muros de um servo de Deus. Os muros de alguém que anda nos caminhos do Senhor. De alguém que segue a Jesus de verdade. Você vai ver muitas vezes Jesus falando assim: olha, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Ele está falando: olha, lute o bom combate da fé. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que nós não cremos porque vemos, mas porque nós cremos, nós veremos. Está dando para entender? A Bíblia diz assim: olha, eu não vivo do que vejo, eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé. Aquele cego não enxergava fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava mais do que todo mundo, porque muita gente podia enxergar o Nazareno, mas ele enxergava Jesus, filho de Davi. Sabe o que é isso? Isso é fé. E quando a gente tem fé, as pessoas falam: olha, mas vocês são abusados, né? Porque tem muita gente, querido, que só gosta de ver as coisas ruins da vida. E aí ela se acha o realista. Mas eu já falei isso aqui esses dias. Deus vê diferente do que nós vemos. Deus está nessa equação. Diga aleluia. Deus está nesse negócio. Deus está nessa conta, meu irmão. E se Deus está nessa conta, o final será de bênção, de vitória. E às vezes a gente fica tão bombardeado com tantas notícias, com tantas coisas ruins. E o que Deus tem falado conosco é que nós precisamos tirar os olhos das coisas ruins. Porque se nós precisamos combater o bom combate da fé, como que eu combato o bom combate da fé? Qual é a fonte da fé? A fonte da fé são os nossos ouvidos. Porque Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, o medo também vem pelo ouvir. Por isso que a Bíblia diz assim: olha, sede sóbrios, vigiai e orai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, rugindo e bramando como um leão. Sabe como é que é um rugido do leão, querido? E ele ruge buscando aquele a quem possa tragar. O rugido do leão assusta. Assusta ou não assusta? Imagina um leão rugindo no seu ouvido aí agora. Você iria ficar totalmente assustado.
E como que eu posso combater o bom combate da fé? É calar todas as vozes. Calar todas as vozes. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a Deus. Quem crê que Deus está aqui nessa manhã, diga aleluia. Deus está aqui, querido. Então por isso, nós devemos proteger a nossa mente. Proteger a nossa cabeça. Daquilo que nós ouvimos. E há pessoas que chegam para você e gostam de olhar defeitos em você. E gostam de olhar e falar, mas olha como você está amarelo, como você está pálido. Querido, tem outras formas de você falar isso. Talvez você precisa falar. Fala, olha que bronzeado bonito. Oh, não está bonito, pastor, está feio. Então não fala do bronzeado, fala que cabelo bonito. Ah, mas o cabelo não está, então fala do olho bonito. Fala de alguma coisa bonita. Quem está comigo, diga amém. Amém, queridos? Porque nós queremos alimentar com fé, com esperança. Quem é pregador de esperança, diga amém. Nós somos pregadores de esperança, meu irmão. A Bíblia diz em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Aquilo que eu não vejo. Mas a convicção, a certeza daquilo que eu espero. Eu sei que vai acontecer. E às vezes existem vozes, o rugido do leão, do vosso adversário, quer causar medo. E o medo e a fé trabalham um contra o outro. Um contra o outro. E a incredulidade, a dúvida, ela é segura, porque ela sempre alcança o que ela espera. E o que, pastor, que a incredulidade, a dúvida alcança? Nada. Ela não espera nada. A dúvida não espera nada. Por isso, que a Bíblia diz, que a boca fala o que o coração está cheio. Por isso, que a palavra diz, para nós tomarmos cuidados com o que sai da nossa boca. Porque palavras têm poder de vida e de morte. Então pare de profetizar maldição, coisa ruim. Pare e abençoe, querido. Profetize vitória. A palavra fala, quando o Senhor leva Ezequiel, numa visão até um vale de ossos secos. Pergunta, o que você está vendo? Um vale de ossos. E como é que estão esses ossos? Eles estão sequíssimos, porque fazia muito tempo. E Deus fala, acaso poderão reviver esses ossos? Senhor, Tu sabes, então profetiza esses ossos. Então profetizei aos ossos. Assim é a casa de Israel. Sabe, querido, a partir de hoje, você vai profetizar sobre a tua casa, você vai combater o bom combate da fé, você vai profetizar sobre a tua família, você vai profetizar sobre os teus filhos, você vai profetizar sobre a sua descendência, você vai profetizar, querido, sobre o seu ministério. Profetiza, meu irmão, em nome de Jesus, porque Deus te chamou pela fé. Todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Fala comigo, o Senhor é presenteador. Diga forte, o Senhor presenteia aqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Combata o bom combate da fé. Lute por aquilo que você recebeu. É Paulo que dizia assim, olha, eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vocês, porque isso é segurança para vocês. Sabe como é que você vai combater o bom combate da fé? É você erguendo o escudo da fé, apagando os dardos inflamados do diabo. É você se enchendo da palavra de Deus. É você não vivendo por aquilo que você está vendo,
mas vivendo por aquilo que você crê. E eu creio num tempo de vitória, diga aleluia. É você não removendo os marcos que foram estabelecidos, não removendo os muros que foram estabelecidos. Sabe como que você vai combater o bom combate da fé? O texto fala assim, olha: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual fosse chamado, e fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Quem aqui já confessou Jesus? Diga aleluia. Sabe como que você combate o bom combate da fé, querido? Testemunhando de Jesus. Porque palavras podem convencer, mas testemunho arrasta. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, conte para as pessoas o que Deus fez na tua vida. Quem aqui tem vivido milagres de Deus? Só você que tem vivido milagres de Deus. Levanta sua mão. Você que tem motivos para testemunhar de Deus. Oh, querido, sabe o que isso quer dizer, querido? Que você é um livro aberto. Você é uma página que precisa ser lida. Quando você combate o bom combate da fé, fazendo a boa confissão de Cristo, a boa confissão do Senhor, você é testemunha dele. Você testemunha daquilo que o Senhor fez na sua vida. Você arrasta pessoas para esse reino da fé. Oh, meu irmão, a Bíblia vai falar muitos textos para os pais. Conte para os seus filhos como que Deus tirou vocês do Egito como um forte. Conte para eles como o anjo da morte passou. Celebre a Páscoa. Você sabe o que diferencia o povo de Israel? Eu já li aqui mais de uma vez o discurso de Benjamin Netanyahu. Mas uma das coisas que chama a atenção do povo de Israel, do povo de Deus, é que é um povo milenar. Amém? Amém ou não? Milenar. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Amém? Esse povo da Bíblia tem milhares de anos. Nós contamos a existência, o tempo a partir de Jesus. O Brasil tem 500 anos. Mas a humanidade, biblicamente falando, tem muito mais de 6.000 anos. E é nesse tempo que vai narrar a história do povo de Deus. E sabe o que chama a atenção? É que esse povo, na época de Jesus, quem que dominava? Fala comigo, os romanos. Esse povo foi dominado pelos gregos, pelos assírios. Esse povo sofreu com Hitler, com os alemães. Esse povo sofreu contra os 7 países árabes. Esse povo sofreu muitas perseguições. Mas eles falam até hoje o mesmo idioma da época de Abraão, o hebraico. Até hoje, eles falam o mesmo idioma. Alguém fala latim nos dias de hoje? Roma já dominou. Ninguém fala latim. Grego, os gregos dominaram. Eles falam o mesmo idioma. Eles creem no mesmo Deus. Eles permanecem, porque eles continuam crendo no Senhor dos Senhores, no Jeová Sabaó, no Deus da guerra. E sabe um dos segredos? É esse. Conte para os seus filhos, testemunhe para eles do que Deus fez. Vai passando de geração em geração. Às vezes até nos assusta, queridos, porque a vida é uma corrida de bastão, que um passa para o outro, e cada um tem que conduzir esse bastão.
no dia da posse do pastor Ulisses, ele até usou essa analogia para falar: olha, pastor Zarias deixou esse bastão, e nós, filhos, temos que ir mais longe no bastão que alguém deixou para nós. Mas isso só acontece quando nós testemunhamos que nós estamos combatendo o bom combate da fé. Nós testemunhamos os milagres que nós recebemos. Quem recebeu milagre aqui, diga amém. Então testemunhe desses milagres. Testemunhe do que Deus fez na sua vida. Sabe, conte os seus feitos. Sabe por quê, queridos? Porque isso gera louvor, gera adoração. Quando você conta os testemunhos, quando você testemunha de Deus, isso gera louvor. A Bíblia diz no Salmo 145: exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Versículo 2 do Salmo 145 diz assim: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Quem pode anunciar os poderosos feitos do Senhor? Diga aleluia. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. Contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. O Senhor é bom para com todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a tua glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Oh, querido, quem tem história com a sua vida aí, diga aleluia. Quem tem história, diga amém. Oh, meu irmão, então é tempo de você gerar histórias. Conte a sua história, conte o seu testemunho. Querido, em nome de Jesus, você está protegido por um muro. Você tem um território demarcado que Deus já estabeleceu na tua vida. Então não ultrapasse esse muro. E hoje você vai lutar o bom combate da fé. Oh, querido, o qual você já aceitou. E você vai testemunhar de tudo aquilo que Deus tem feito. Meu irmão, em nome de Jesus, se você tem vivido histórias e milagres na tua vida, se você já viveu milagres na tua vida, eu quero profetizar, querido, que Deus tem milagres ainda maiores para fazer. Oh, querido, tudo aquilo que você já viveu não é nada comparado ao que Deus tem para você. E mais ainda, Ele tem para você uma vida abundante e uma vida eterna. Não que você terá, mas você já tem a partir de hoje. E só você que crê, glorifique e exalte o nome do Senhor aí. Diga glória a Deus, adore ao Senhor. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. A pergunta que eu te faço hoje, querido: quais são as histórias? Quais são os testemunhos que você tem? Quais são os testemunhos de vitória? Será que você rompeu alguns muros? Como que eu posso construir muros, pastor? Como que eu construo muros? Primeiro, lutando o bom combate da fé. Como que eu luto o bom combate da fé? Sabe como que Jesus lutava o bom combate da fé? Ele se retirava para orar. Você vai ver muitas vezes na palavra de Deus, falando assim, despedida da multidão, Jesus se retirava para orar só. Quando ele nos ensina a orar lá em Mateus 6, ele fala: entra no teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vê o secreto, ele te recompensará. Quando Jacó passa, quando ele tem uma luta terrível para enfrentar, e ele passa toda a sua família, todos os seus bens, toda a riqueza, e ele fica no Val de Jaboque, e a Bíblia diz que ele luta só com o anjo. Uma manifestação de Deus, o próprio Deus, porque era ele Deus,
Sabe como que você construi muros de fortaleza na tua vida, querido? Para você ter vitórias do combate da fé. É orando a Deus só. É muito bom nós estarmos juntos aqui em oração. Amém ou não? Em comunhão. Mas a salvação é individual. Por mais que eu ame a minha esposa, meus filhos, a minha vida com Deus é eu e Deus. E há momentos, querido, que nós precisamos falar com Deus com sinceridade no nosso coração. Sabe como que você vai construir muros? Orando a Deus. Sabe como você vai construir muros na tua vida? Guardando a palavra de Deus. Salmo 119, versículos 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 fala assim, olha, a tua palavra, Senhor, escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe como que Jesus vence a Satanás? Quando ele vai no deserto para ser tentado? Através da palavra. Então, meu irmão, quando o diabo vem contra você, você tem que ter a palavra de Deus. Quando alguém está falando para você, está tudo ruim, está tudo cercado, você vai falar, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Porque a palavra de Deus está no teu coração. O salmista cita muito a palavra. Paulo vai citar várias vezes, ele vai falar assim, olha, como diz as Escrituras. Sabe por que você está aqui hoje, querido? Para ouvir a palavra de Deus. Você constrói muros com a oração. Você constrói muros com a palavra de Deus. Você constrói muros com a tua fé. Sabe como é que a fé vem? Vem pelo ouvir a palavra. A fé vem através de você calar todas as vozes. Toda palavra negativa, tudo aquilo que está falando para você não dá, não tem cura, não tem jeito. Você vai calar e vai ouvir a voz de Deus e falar, querido, eu estou com você. Sabe como é que você cala todas as vozes? Quando você tira a atenção. É Elias, que entra numa caverna, está sozinho naquela caverna, pedindo a morte, falou, olha, eu fiquei só, não tem mais ninguém. A Bíblia diz que passa um forte vento, mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas a Bíblia diz que numa brisa suave, num sussurrar, o Senhor estava ali. E o Senhor fala com Elias, eu estou com você, Elias, vem para fora. Levanta, porque tem uma grande obra, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho uma missão para você. Sabe, querido, para você ouvir a voz de Deus, para você se acrescer fé, você precisa estar perto do Senhor. Porque para ouvir uma voz que está sussurrando no seu ouvido, eu tenho que estar pertinho de você. Senão você não vai ouvir. Você só vai ouvir, querido, quando Deus estiver perto de você. Para ouvir Deus, eu tenho que estar perto dEle. E nós vamos adorar a Deus com uma canção, querido. Eu queria que você ouvisse Deus nessa manhã. Sabe, queridos, você ouvindo Deus, a sua fé vai ser acrescida. E aí, querido, quando você tem fé, alguém está olhando e vendo só um gigante, mas você vê, maior é o Deus que está comigo. Ele pode ser grande, mas Deus é maior. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele vai cair por terra. Já caiu por terra em nome de Jesus. Oh, querido, Deus vai acrescentar fé. Há um muro de fé sendo levantado na tua vida hoje. Há um muro de fé sendo levantado hoje, querido, para te dar vitória. Construa muros hoje. Oh, meu irmão, não ultrapasse esses muros da oração, da obediência, da prudência, da lealdade, da fidelidade, da vida com Deus. Oh, querido, da busca pelo Senhor. Não ultrapasse.